Isso aí, meu querido, vamos lá. Estamos em ano letivo agora, hein? EBD agora entrou em ano letivo. Se você estava perdido por aí, saiba que a partir de agora nós estamos contando ponto. Se conversar no meio da aula, perde ponto, hein? Nossa escola tinha isso, pontos de conceito, na minha escola tinha. Todo mundo começava com 5, né? Esse que é o problema, quando você já tem, vai perdendo. Meus queridos, nós passamos aí o nosso período de férias, né? Desde ali de meados de dezembro, nós interrompemos a nossa série de estudos, concluímos o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. A última aula foi sobre Deuteronômio, se não me falha a memória, fui eu mesmo quem ministrei essa aula. E agora nós retomamos, né? Veja como nós passamos por outros caminhos. O presbítero Arsênio deu uma aula falando sobre o Natal, se não me engano, ali dia 9, 10 de dezembro, 11 de dezembro. Na semana seguinte, tivemos aí os preparativos da nossa cantata. No começo do ano, falamos sobre doutrina da providência, a primeira aula deste ano, né? Falamos sobre teologia sistemática, doutrina da providência. Falamos sobre eclesiologia, né? 2 aulas aí discutindo sobre disciplina eclesiástica, um assunto difícil para nós, importante para nós. E no meio do caminho, nosso irmão Leandro aplicou ali frutos do Espírito e frutos da carne. Que é já para você que está tendo que pensar na disciplina, já pensa aí, meu irmão, nos frutos do Espírito e nos frutos da carne. Como o crente exercita, né? Um bocado de teologia prática. E agora a gente volta para uma teologia bíblica. Veja, nós passamos em sistemática, passamos em prática, passamos numa aula sobre o Natal, né? Expondo uma tradição da vida cristã. Natal, a festa de Natal não está na Bíblia. Nisso os judaizantes estão certos. Tá bom? Mas tem muitas outras coisas que também não estão lá. E a gente pratica. Então, boas práticas, né? Não necessariamente abonam, ou melhor, abominam, né? O que a gente deveria fazer. Então, hoje retomamos, queridos, voltamos à teologia bíblica. Queria fazer uma breve recapitulação contigo para uma aula que vai ser um pouco diferente das outras. Hoje nós vamos ler pouca Bíblia. Você fala, meu Deus, que impiedade. Senhor, socorro. Por quê, meu irmão? Porque, perceba, né? Por que eu citei todas essas aulas? A gente aprende com diversos temas, a gente aprende em diversas ênfases. O que a gente precisa fazer hoje é uma introdução aos livros históricos. Você já pegou uma Bíblia de estudos? Quando você abre a primeira página de um livro numa Bíblia de estudos, ali você tem uma introdução. A data daquele livro, o propósito com o qual ele foi escrito, os temas principais daquele livro, para que você leia o livro já consciente do que vem adiante. Então, hoje é isso que a gente vai fazer sobre os livros históricos, de uma forma geral, e aí, semana que vem, se você pular bloquinho, nós vamos disciplinar você, agora você já sabe que a gente vai. E na outra semana, mas semana que vem, nosso irmão Leandro vai ministrar a EBD. Na semana seguinte, nós começamos de Josué e vamos até Samuel, tá bom? Vamos aí nos livros históricos da Escritura. Vamos orar, meu irmão? Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos esclareça a sua palavra, né? Que Deus nos dê condições de entendê-la. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos, Pai, por esta manhã, pelo tempo para nós oportuno, Deus, de estudar a Tua palavra. Não há ocupação para nós hoje, Deus. Não há trabalho, não há preocupações da vida cotidiana. Hoje é dia do Senhor, Deus, e nós podemos nos aprofundar no conhecimento do Teu santo livro, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos mostra aquilo que é fundamento para as nossas vidas. Nos mostra, Senhor, como na história o Senhor se revelou no passado, e esta revelação nos aponta o Teu caráter. E como conhecemos um Deus imutável, Teu caráter é o mesmo até hoje, Pai. Precisamos conhecê-lo, Senhor. Nos mostra nos livros históricos da Tua palavra. É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos. Então, teologia dos livros históricos, nós vamos pontuar algumas partes introdutórias e entramos propriamente nos livros históricos.
O que eu queria recapitular contigo? Um pouco sobre o que é em si a teologia bíblica, para que a gente ande juntos aqui na nossa perspectiva de o que é teologia bíblica. Veja comigo, estudamos teologia sistemática na igreja. Se não me falha a memória, por 3 anos e meio, quase, ou chegamos a 4 anos, né, com a pandemia aí, o tempo que nos interrompeu. Nós parece que a gente estudou muito mais, né, que nós ficamos praticamente 1 ano sem estudar sistemática. Como a teologia sistemática funciona, meu irmão? Você vai lá comprar um livro do Luiz Berkhoff, você vai comprar um clássico da sistemática. Pastor, quero estudar teologia. Quando as pessoas dizem que querem estudar teologia, normalmente elas estão dizendo sobre teologia sistemática. Alguém com muito conhecimento bíblico, com muito conhecimento da história da igreja, as doutrinas construídas ao longo do tempo, vai pôr em um sistema toda a doutrina da Escritura. Então, como funciona uma sistemática? Quero estudar sobre teontologia, a pessoa de Deus. O que a Bíblia fala sobre a pessoa de Deus? Esse estudioso, então, vai lá ajuntar todos os textos, todos os ensinos e fazer um bloco sobre a pessoa de Deus. Um segundo bloco sobre a pessoa do Espírito Santo. Um terceiro bloco sobre a eclesiologia, a vida da igreja. Um último bloco, mais famoso, né, sobre a escatologia. Então, quando eu vou estudar um bloco da sistemática, eu tenho ali toda a Bíblia, eu tenho ali alguém discorrendo sobre tudo que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, toda a escatologia. Eu leio textos de Daniel, eu leio textos de Joel e leio textos de Apocalipse. Ainda que eu não olhe o todo do livro de Daniel, ainda que eu não olhe o todo do livro de Apocalipse, eu recorto textos desses livros que me ajudam a apoiar uma doutrina sobre o fim dos tempos, escatologia. Assim a teologia funciona. Pastor, o texto sem contexto é heresia, nós vamos para o inferno, Nicodemos disse. Meu irmão, não quer dizer que a gente está tirando o texto do contexto necessariamente. Muitas vezes o texto é bem interpretado, mas ele é lido à parte do todo do livro. Quando você lê o livro de Daniel com começo, meio e fim, é diferente de quando você vai lá e recorta o trecho escatológico de Daniel, onde ele narra o abominável da desolação. Existe um todo no livro de Daniel. A teologia bíblica se propõe a isso, meu irmão. A teologia bíblica se propõe a perceber uma longa trama na Escritura, ensinos contínuos, uma revelação que ela é constante, ela é progressiva sobre Deus e sobre o caráter de Deus. E a teologia bíblica não tem o mesmo trabalho da sistemática de escolher textos em diferentes lugares, mas a teologia bíblica vai eleger textos inteiros. E nós vamos estudar, por exemplo, todo o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E eu vou chegar a conclusões sobre o todo do livro. Eu vou extrair teologia tão saudável quanto a sistemática, mas agora em um molde diferente. Porque eu percebo, por exemplo, que no Pentateuco eu tenho uma aliança de Deus começando e passando por todo o livro de Pentateuco. Ou pode ser também, né? Por todo o bloco do Pentateuco, por todos os 5 livros. Você vê Deus fazendo uma aliança com Adão, renovando com Abraão, Isaac, Jacó, levando o povo para o Egito, trazendo o povo do Egito. Se eu leio Gênesis sem ler Êxodo, como fica a história do Egito? Como fica a promessa de Deus? Eu tenho uma continuidade. E a teologia bíblica está mostrando que essa continuidade, ela existe em toda a Escritura. Qual é o ponto, meu irmão? Que a gente faz teologia. Quando a gente começa a perceber que nessa trama, com diversos ensinos, existem alguns fios que vão do começo ao fim. Existem alguns conceitos sobre Deus, sobre o agir de Deus conosco, sobre como Ele trata seu povo, que vão do princípio ao fim. Pense numa grande trama de fios mesmo. Há fios que, se eu puxar lá no livro de Josué, eu vou perceber que esse fio puxando aqui, ele replica lá em Gênesis, ele replica lá no livro de Atos.
Eu estou vendo como que a Escritura é um só assunto e a teologia bíblica, então, está extraindo do texto o ensino teológico. E não já tendo um bloco de teologia e procurando respostas no texto. O que é melhor, bíblica ou sistemática? Meu irmão, o que você prefere? Sua perna esquerda ou sua perna direita? Estamos assim com bíblica e sistemática, tá bom? Então, não se ponha aí a pensar que uma é mais importante do que a outra, que uma é mais bíblica do que a outra. O instrumento de trabalho da bíblica e da sistemática é a mesma coisa, e aí o que nós estamos nos pondo é a estudar por um ângulo diferente, né? Por um princípio diferente, percebendo nuances na teologia bíblica que você não vê na sistemática, e aí você tem a mesma coisa olhando pelo outro lado. Deixa eu te dar um exemplo disso. Nós falamos muito na interpretação bíblica sobre a árvore e o bosque. Você precisa olhar as árvores, você não pode fazer um voo rasante, mas você também não pode perder de vista o bosque. Deixa eu te dar um exemplo disso. Você já fez uma caminhada a uma montanha bem alta, subiu uma serra? Você já fez isso, não? Agora que, meu irmão, o presidente novo estava certo, os pobres andam de avião. Nós andamos de avião, primeira vez. É um marco na vida de um lambariense, meu irmão. Um menino que via o avião passar da roça, fala, agora eu vou andar de avião. Quer andar de avião barato, anda comigo. Você anda de avião e você vê uma maravilhosa paisagem. Você está no topo da Serra de Mariporã e você vê vales ali lindos de montanhas. Você vê uma cena maravilhosa. E se olhar a Bíblia como um todo. Você olha a Bíblia como um todo, você olha um livro inteiro da Bíblia e aquilo é maravilhoso. Ao passo que, se você pousar o seu avião, pegar o seu carro, andar até o final de uma estrada, tomar uma trilha e chegar a uma cachoeira, você vai ver algo que você não estava vendo lá de cima. Se você desce Mariporã, você vai descobrir que tem uma cachoeira ali no meio e não era possível ver aquilo daquela visão deslumbrante do topo. Isso, meu irmão, é encontrar beleza em versículos bíblicos. O que é mais importante? O que é melhor? Olhar o todo ou olhar o pouco específico? Bem, você precisa olhar todo o bosque sem perder de vista as árvores. E você não pode só olhar as árvores sem perder de vista o bosque. Precisamos olhar a Bíblia pontualmente, nos ensinos específicos e pontuais, e precisamos olhar como um todo também. Isso a teologia bíblica vai nos ajudar. Então, temas unificadores, temos aí fios a puxar. Olha exemplos que nós trabalhamos de temas unificadores na Escritura. Como exemplo que eu dei, aliança. Meu irmão, nós somos presbiterianos no tutano. O que vocês batizam a criança? Aliança. Isso é conversa. Tá bom. Digita no Google assim, ó, textos bíblicos sobre aliança. Lê lá. Como que esse é um fio, igual aquele fio que descasca da sua blusa, sabe? Que você começa a puxar e daqui a pouco você está enrolando a blusa na mão, assim, ó. Você puxa e nunca acaba. Você tem aliança em toda a Escritura. É um conceito bíblico. Deus tem uma aliança com o seu povo. Que aliança é essa? Ele é o contratante. Ele chama o povo à aliança. Aliança perpétua é, eu serei seu Deus, vocês serão meu povo. Pastor, perde a salvação. Não perde. O Lucas falou, não perde. Por quê? Porque Deus contraiu uma aliança comigo. Ele é o meu Deus e eu sou o povo dele. É uma aliança que acontece em todos os tempos. Ela é renovada no passar dos tempos. Nós vamos ver agora o que nós não vimos antes. Vimos a aliança lá em Noé, vimos Deuteronômio. O último discurso de Moisés é renovação da aliança. Agora entra Josué, o último discurso de Josué. Lembra do eu e minha casa serviremos ao Senhor? Desafio para a sua família essa semana, meu irmão. Leia Josué 24. Leia como Josué está discursando tudo que Deus fez e ao final dizendo assim, ó, eu não sei se vocês vão servir os deuses do Egito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma renovação da aliança. Davi vai renovar a aliança.
A volta do exílio com Esdras, Neemias, inclui renovação da aliança. Cristo nos traz o cálice, que é o sangue da nova aliança no seu sangue. Então veja, meu irmão, como temas assim vão passar por toda a Escritura. Pastor, nunca batizaram crianças na Bíblia. Aliança, meu irmão, sempre teve lá. Circuncidávamos as crianças ao 8º dia. A aliança continua a mesma. O que muda é o sinal visível. Se eu puxar o fio, eu vou alcançar um sinal visível de salvação no Novo Testamento como batismo. Da mesma forma que esse sinal visível era no Antigo Testamento a circuncisão. Então, temas unificadores estão aí bem presentes. Este aqui é muito bom, meu irmão. Esse é essencialmente o qual temos trabalhado, né? Alguns autores teológicos trabalham sobre isso. Criação, queda, redenção e consumação. Essa é uma perspectiva da narrativa bíblica. Perceba como em toda a Escritura, um bom resumo da narrativa da Bíblia é criação, queda, redenção e consumação. Alguém na Bíblia sempre está sendo condenado. Alguém na Bíblia sempre está sendo salvo. Quando eu ouvi o reverendo Dario falar sobre isso, aí eu cito a fonte, né? Discute com o reverendo Dario lá, professor de seminário, presidente do sínodo. É um homem fantástico nos seus ensinos. E ele quando citou essa frase, eu falei, menino, é mesmo. Sempre na Escritura, meu irmão, alguém está sendo condenado ou salvo. Sempre. Nós estamos tratando de queda ou de redenção. A Bíblia nos aponta a criação. Gênesis nos narra a criação. Quando você lê o Evangelho de João, você precisa voltar naquele mesmo fio que se puxar volta lá em Gênesis sobre criação. Jesus é o verbo de Deus, é aquele que está desde o princípio. Eu preciso puxar esse fio aqui em João e encontrá-lo lá em Gênesis. Veja que a criação está perpassando toda a Escritura, a narrativa do Criador, do Deus triuno. E agora, então, além da criação, eu tenho a narrativa da queda. Essa é fácil achar. Se olha no espelho de manhã, e aí você vai ver a narrativa da queda. A queda carece de redenção. E quem traz redenção é o contratante da aliança. É o Senhor. Ele que nos chamou para a aliança consigo. Ele é que providencia o que é necessário. Ele chama os crentes à redenção. Pastor, e a consumação em Apocalipse? Meu irmão, você vai ver consumação em todo lugar. Você vai ver José do Egito com perspectiva escatológica, com esperança dos últimos tempos, dizendo, Deus prometeu para nós uma habitação para sempre. Essa habitação é Canaã, levem meus ossos para lá. Eu quero ficar no lugar que Deus prometeu para sempre. Você vê expectativa escatológica em todos os lugares da Escritura. Os profetas vão narrar o fim dos tempos. O exemplo que dei, Daniel na Babilônia, em um momento de exílio, vai narrar esperança escatológica. Ele vai narrar consumação. Então, olhe como criação, queda, redenção e consumação são bons fios. São bons conceitos teológicos que estão em toda a Escritura. E aí um outro exemplo é reino, pacto e mediador, né? Falamos também sobre essa perspectiva e vimos como ela também se encontra presente em diversos momentos da Escritura. Eu sempre tenho um rei, um reino, e há inclusive a discussão entre um reino de Deus e um reino parasita, um reino do mal que está parasitando o reino de Deus e não existe por si. Eu sempre tenho um reino. Veja como o reino é algo importante. Eu tenho a guerra de reis que vão sequestrar Ló e Abraão, pela graça de Deus, o texto é claro em dizer que Deus entregou aqueles reis nas mãos de Abraão. Abraão vai perseverar e vai vencer aqueles reis que vão passar a reconhecer o Deus de Abraão como verdadeiro Deus. Eu tenho agora, quando nós vamos estudar os livros históricos, meu irmão, Davi deve ser o ápice de reino para nós, né?
Davi e Salomão é o ponto alto do reino de Israel. E, em suma, o que eu tenho ali não é mero reinado do rei Davi pessoalmente. Eu tenho o reino de Deus se estabelecendo na terra prometida. Reino este que Deus vai destruir ele mesmo no exílio. Deus desistiu do seu reino? A fala do Senhor é dizer, é mesmo, profeta, você está magoado? Eu tenho para mim outros 7.000 que não se curvaram a Baal. O reino de Deus persevera. O reino de Deus não é físico. Jesus vai nos mostrar, afinal, o reino. Olha como Jesus vai anunciar dizendo, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é algo tátil simplesmente. O reino de Deus é alegria e paz no Espírito. O anúncio de João Batista vem chegando o reino de Deus. João Batista preparando, ele anuncia a vinda do rei. Agora, quando Cristo chega, ele diz, é chegado o reino de Deus entre vós. E olha para você ver, ninguém destronou os romanos, né? Eu tenho a perspectiva de reino em todo o tempo. E este reino que é escatológico. Olha para você ver como é que eu consigo ajuntar reino e consumação. O que acontece nos últimos dias? O livro dos Salmos nos narra aquele que regerá as nações com cetro de ferro. Salmo número 2, se não me engano. É o Senhor Jesus que vai reinar no fim dos tempos, sobre tudo e sobre todos. Então, eu tenho um fio aqui. Se eu puxar, eu encontro teologia em toda a Escritura sobre o reino. Sobre o pacto mais ainda. Pacto é essencialmente o que falávamos sobre a aliança. Deus tem um pacto com o seu povo. Esse pacto tem regras e normas. O contratante do pacto descreveu como acontece o contrato. Você já contratou sem ler as letras miúdas, meu irmão? Você já fez isso aqui? Você clicou essa semana em algum aplicativo que você instalou, li e aceito? Vendeu a alma para o diabo lá, né? Você, usando esse aplicativo, venderá sua alma para Satanás, nunca mais irá para o céu e afirma que você é satanista e, inclusive, aceita contribuir com R$10,90 por mês para a igreja satanista do reino de Satanás. E você clicou lá, li e aceito. Olha para você ver que problema, meu irmão. Tem uns crentes que parece que não leram o contrato do casamento, né? Estava emocionado na hora que o pastor falou, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Sim, eu aceito, sim, eu aceito. Ó, meu irmão, lê aí a letra miúda, hein? Então, cuidados, né? Cuidados. Olha como toda aliança, todo pacto, todo compromisso, e o casamento é o exemplo disso, ele traz consigo descrições de como isso vai acontecer. Por que o pacto de Deus seria diferente? Por que Deus seria um Deus tolerante, libertino, que não tem o mínimo critério com nada? Não, meu irmão. O pacto de Deus com os homens, o pacto dele com o seu povo traz boas descrições. O livro da aliança é descrito assim. Não só Êxodo capítulo 20, mas toda a continuação da narrativa de Êxodo, toda a descrição de Deus sobre o quanto o povo deveria se responsabilizar por fazer, tudo aquilo é a descrição do que inclui a aliança. E Deus termina dizendo assim, se vocês me ouvirem e me obedecerem e forem fiéis, então eu serei com vocês, o teu filho irá bem, o ventre da tua mulher, a tua amassadeira, o teu gado no campo. Se vocês não ouvirem, eu trarei inimigos sobre vocês, eu trarei fome sobre a terra, eu cerrarei os céus de forma que não chova. Você consegue lembrar do profeta orando a Deus para chover e não chover? Você consegue lembrar disso? Meu irmão, é o Senhor exercendo a sua aliança. Você consegue lembrar do exílio e pensando, olha que Deus carrasco maldoso, ele trouxe os ímpios destruíram. Que absurdo isso, esse Deus do Antigo Testamento é muito malvado. Aliança. Deus disse, se vocês abandonarem a minha aliança, eu vou trazer inimigos sobre vocês e eles vão oprimir vocês e vocês vão se voltar para mim. Pacto, meu irmão, aliança com Deus. Esteja ciente e não está em letras miúdas, né? Eu ia falar das letras miúdas, não está em letras miúdas. Pelo contrário, Deus ordena que a lei seja lida perante todo o povo, para que todos saibam qual é o critério da aliança. Lá em Esdras e Neemias, quando depois da reconstrução dos muros, eles vão voltar ao relacionamento com Deus,
Esdras lê o livro da aliança. É este livro, é os 10 mandamentos e o que segue adiante das ordens de Deus. Lê perante todo o povo, desde o amanhecer até o meio-dia. Olha que sermão joia, meu irmão. Vou começar a pregar assim na igreja, Edmilson, o que você acha? Desde o amanhecer até o meio-dia. Uma leitura da lei. O que acontece com o povo? Chora. O povo chora, desesperado, pelo tanto que quebrou a lei do Senhor. O rei Josias manda reformar o templo, e no meio dos escombros encontra-se um livro. O livro é lido na presença de todos, e o povo chora desesperado, porque vê o quanto quebrou a lei do Senhor. Existe um pacto, meu irmão, bem sustentado, pacto esse que Deus mantém, traz leis, e agora continua vigente nos livros históricos. Você vai ver problemas nos livros históricos, e o problema está aqui, no pacto de Deus, que o povo não observa. Na forma relapsa do povo vivendo em relação a Deus, quando deveria obedecê-lo piedosamente, viver no pacto com ele. Ah, pastor, então é por obras. Ah lá, eles obedeciam o pacto, tudo ia bem, eles obedeciam o pacto, tudo ia mal. Nós não temos um momento que eles obedeceram direitinho não, viu, meu irmão? O Senhor está olhando a disposição do coração do seu povo. Porque falar assim que quando o negócio foi bem é porque eles obedeceram piedosamente, não dá para falar não. Fala isso de Moisés lá. Moisés lá desobedecendo ao Senhor, tentando explicar que ele é gago, batendo com a cajado na rocha. Tenta explicar isso de Abraão. Não, pastor, mas Abraão seguiu o pacto. Seguiu nada, meu irmão. Abraão mentiu que a mulher era irmã para não morrer. O ímpio deu uma bronca nele. Aí ele arrependeu. Aí Deus falou com ele, aí voltou. Aí ele entrou numa nova terra, viu um novo perigo, fez a mesma coisa. Abimeleque chega para ele e diz, você está louco? Você quer que a gente morra por causa do seu pecado? Que gostoso ouvir isso de um ímpio, né? Pecaríamos nós contra Deus por sua causa? Que gostoso ouvir isso de um ímpio. Então, nunca foi, meu irmão, pela plena obediência do pacto, sempre é por graça. O pacto estabelece como funciona o nosso relacionamento com Deus. Deus nos chama e explica como que vai funcionar. Por fim, mediador. Isso aqui é maravilhoso. Figura messiânica. Precisamos de um mediador. Veja como Abraão é aquele que vai ofertar o sacrifício. Abraão é aquele que vai receber o dízimo. Quem vai pôr Isaque sobre a rocha, sobre o altar para imolar. Ele é a cena de um mediador. Moisés, o mais claro deles. Moisés, aquele que Deus chama e o povo diz, vai você, Moisés, a gente está com medo de morrer. Ah, meu irmão, aqueles textos são muito curiosos. O monte treme, fumega e expele relâmpagos. E o povo fala, não, Moisés, pode ir. Depois você diz para a gente o que Deus falou. Moisés é a cena clássica do mediador. Ele desce do monte Sinai e o seu rosto brilha. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Sabe qual a promessa de Deus? Vos enviarei outro profeta da mesma natureza de Moisés. Meu irmão, não é Moisés o grande mediador. Moisés é um vago reflexo de Cristo. E assim eu tenho mediadores ao longo da Escritura, exercendo esse papel que reflete Cristo. E após Cristo eu não preciso de qualquer outro tipo de mediador, de sacerdote, de alguém que vá ocupar este cargo. Além desses, meu irmão, muitos outros. Podemos falar sobre os ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, você encontra em toda a Escritura. Há muitos bons teólogos puxando fios por aí. Bons teólogos escrevendo sobre diversos assuntos. G. K. Beale é um americano, sempre tem um americano que sabe mais. Você acha que você está bom, tem um americano melhor que você. G. K. Beale escreve um livro de aproximadamente 1000 páginas que essencialmente ele discute escatologia. É uma teologia bíblica e o fio que ele está puxando é escatologia. E ele vai te mostrar a escatologia livro após livro da Escritura. Fonte inesgotável, meu irmão, é a palavra de Deus. E a teologia bíblica está nos mostrando um método para então nós puxarmos esses fios e encontrarmos os temas que passam por toda a Bíblia, que andam por toda ela. Tá bom? Tamo junto aí, meu irmão. Voltamos aí à nossa teologia bíblica, então. Andamos juntos daqui para frente. Nós vamos
nessa perspectiva, nesse aspecto, estudar os livros da Bíblia, né? Tentando encontrar ali os temas que unificam o livro, os assuntos que são importantes para nós, e sobre isso nós trabalharemos. Então, por isso é importante recapitular, por alguns irmãos a par que não estavam lá no começo, quando discutimos o que é teologia bíblica, e aqui andamos juntos. Então, pensando essencialmente sobre livros históricos, diversas razões você tem para fazer história. Vou escrever um livro didático, O Peregrino, que você é crente. Vem com essa de Patinho Feio, não. A história de Patinho Feio, a última que eu vi, foi muito ruim. Estava contando para os meninos. Um seminarista pregou 5 minutos sobre o Patinho Feio, e depois falou para um professor de seminário: você é o Patinho Feio, meu irmão. Essa igreja ainda vai reconhecer você. Ai, meu Deus, entendeu tudo errado. Não tão, talvez estes. Mas eu muitas vezes quero contar histórias e registrar histórias por didática. Quero te contar como é que vai o negócio. O seu avô conta uma história que é para você aprender a respeitar os mais velhos. Seu avô tem uma história do dia que ele capotou o carro e ele quase morreu, e a lição é: por causa disso que aconteceu na minha vida, não dirija sem cinto com os pneus carecas a 150 por hora na rodovia Dutra. Então, ouça a história do seu avô e aprenda. Livros didáticos registram para ensino. Então, veja aí como nós tratamos sobre história muitas vezes. Por outro lado, às vezes a gente tem a narração de perspectivas para defender opiniões ou princípios. Provavelmente, se você ler um livro da história da Segunda Guerra Mundial na perspectiva americana e na perspectiva alemã, você vai ler duas histórias diferentes. Meu irmão, é assim na sua casa. A gente vai lá aconselhar o casal, você escuta o marido, ele conta uma coisa, você escuta a esposa, ele conta outra coisa. Você dá a notícia, você conta a história, muitas vezes, na tua perspectiva. Pergunta para o Tiago e para a Vanessa sobre pano de prato. Qual é o uso do pano de prato na sua casa? E a Vanessa vai te contar que o pano de prato é para esfregar os pratos, é para limpar as coisas. O Tiago vai dizer: se pingar molho no chão, pano de prato. Não é, Tiago? Ninguém vai querer comer na casa da Vanessa depois disso. Irmãos, é todo mundo limpinho lá, viu? A discussão é só o pano de prato. Eu tenho ângulos diferentes da história. Eu tenho perspectivas diferentes de onde ela está sendo contada. A mídia, e eu não estou falando ai meu Deus, a grande mídia, Brasil Paralelo, Lula, fake news. Não, meu irmão. Todas as mídias em todos os tempos faziam isso. Elas queriam contar a história da sua perspectiva. Quando um governo quer dar notícias de guerra para o seu povo, ele vai dizer aquilo que encoraja o povo. Quando um imperador no passado quer registrar a sua história, ele omite os seus momentos de humilhação. Pergunta aos historiadores aqui, ao Luiz Fábio, Vinícius, pergunta a eles se os imperadores romanos não registravam assim um pouco mais para cá a história do meu império, omitindo momentos de vergonha, momentos de derrotas, narrando de forma que engrandeça o imperador. Beleza? História. Quem não tem dinheiro, conta a história. Esse é o resumo da aula de hoje, vamos embora para casa. Brincadeira, irmãos. Vamos pensar sobre história. Por que registros históricos são parte importante da autorrevelação divina? Por que Deus precisa de livros históricos para se revelar? Deus não podia fazer de outra forma? Deus vai ficar contando história para a gente, Maria Helena. Ele não podia fazer um anjo aqui aparecer? Por que registros históricos da Escritura são importantes para nós? Queria ouvir a opinião de vocês, se o microfone do Pato Donald Robocop funcionar, né? É o Pato Donald Robocop esse microfone. Vai lá, Tati. Porque nós somos limitadas e ele tinha que contar de uma forma que nós pudéssemos aprender. Deus precisava contar histórias de uma forma que a gente precisasse aprender. Vou dificultar o que a Tati está falando, e eu quero ouvir você, meu irmão. Por que está registrada a história na Bíblia? Aí você lê a narrativa da morte de Jezabel, caindo lá e se esparramando no chão, e os cachorros comendo seus restos.
Ai, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Por que estes registros históricos? O reino de Davi, o pecado de Davi, o tempo dos juízes, a traição dos reis. Por que coisas assim são importantes? Por que Deus registrou história? Por que Deus consideraria a história uma parte importante daquilo que Ele está revelando para o seu povo? Me diga aí, Júlia do Nicolas. Tem muitas Júlias. Cadê as outras Júlias? Dá bronca nas Júlias que não vem na EBD, hein? Eu não pensei numa resposta ainda, mas eu acho que muitas dessas histórias se assemelham muito ao que a gente vive hoje, né? Então, lendo essas histórias, a gente consegue se identificar com esses personagens, com essas narrativas. Eu acho que isso ajuda a gente a aplicar os ensinamentos na nossa vida. Se você for Jezabel, você vai ser comido por cachorros. Também. Eu identifico muitas vezes o que eu estou vivendo, o que eu estou passando com a vida daquele personagem, com o que ele está vivendo. O que Deus fez com ele é muito semelhante com o que pode acontecer comigo. Vamos matar a sede do garoto. Vai lá, Vinícius. O Luiz Fábio está aqui, ó. Os meninos amam a história. Por que a história seria importante para a autorrevelação divina? É a voz do Pato Donald, esse microfone vai fazer. Eu falo no meu aqui para a turma que está em casa conseguir te ouvir. História por si só, aí eu vou puxar, né, vender meu peixe. Ela é importante, ela é registro de feitos, ponto. Então, por que ele fez uso da história? Por que Deus fez uso da história? Porque ele nada mais faz do que narra feitos através do tempo, né? Muitas coisas também pelo que a Júlia falou, de um modo didático, entendeu? Mas eu acredito também que seja para mostrar que da criação também não é nada muito novo. Existe a ideia de permanência, de início e fim. Os pecados se repetem e o Deus também prevalece o mesmo, entendeu? Através do tempo. Então, acredito que por que o uso da história? De maneira didática, para poder mostrar o resultado das coisas, e são pontos exemplares, né? Então, esse é um exemplo daqui, esse é um exemplo, como Juízes, que é uma coisa cíclica, mas também para mostrar que a grandiosidade do Deus e a permanência dele através do tempo. Então, é esse Deus que você adora, ele que fez aquilo, que não só de promessas, que não se cumpriram, mas que também se cumprem através do tempo. Como essas coisas vão nutrindo a nossa fé, meu irmão. Não é mera história, não é mera contação, existe a revelação do que Deus já fez e ele não muda. Eu continuo servindo ao mesmo Deus que fez como fez no passado. E eu preciso aprender a lidar com a história, conhecer o caráter deste Deus, conhecer a revelação dele no que ele fez, para que eu viva piedosamente a minha aliança com o Senhor. Como que Jezabel, sendo condenada pela sua impiedade, me ensina a viver em piedade? Como que ver os inimigos do reino de Deus sendo destruídos me ajuda a lidar com Satanás, meu inimigo? Eu olho para os livros históricos, eu aprendo a viver aqui e agora. A Escritura está nos mostrando o caráter de um Deus vivo, operante, verdadeiro. A história bíblica, meu irmão, não vai seguir a história dos reis. Davi não vai ocultar da narrativa, esconde da narrativa do reino aí, essa história da natureza do meu filho, né? Como é que foi. A gente não pode mexer nisso, não. Provavelmente mexeria. Os reis modernos fazem isso. A igreja anglicana surgiu como estopim de um problema, assim, né? Precisava de uma boa justificativa para um adultério. Então vamos abrir uma igreja nova. A história bíblica não anda assim. Os reis são narrados nas suas falhas e nos seus acertos. Homens como Davi são narrados também nos seus pecados. Homens como Salomão são repreendidos pelos próprios registros da sua vida. Deus vai mostrar, em suma, nua e crua a vida humana. Deus vai mostrar como
há queda em todas as áreas da criação e como há redenção em tudo isso. Deus vai te mostrar que você não é a primeira pessoa a ser perseguida no mundo, não, Alecrim Dourado. Você é alguém que está enfrentando crises que crentes já viveram no passado. E que os teus problemas, por piores que sejam, já houve gente que sofreu tanto quanto ou mais, e Deus foi providente com eles. Por que não seria com você? Por que Elias poderia enfrentar 400 profetas de Baal e os crentes presbiterianos não podem enfrentar um mundo feminista? Meu irmão, a gente precisa aprender com os livros históricos. Deus opera do mesmo jeito. O povo está lá do jeito que é hoje. E a gente precisa até desmistificar um conceito que a quinta série inseriu na tua mente, de que nos primórdios do mundo, os neandertais não eram tão inteligentes. Parece que o Antigo Testamento é muito primitivo. Parece que aquele povo não raciocinava direito. Meu irmão, Gênesis capítulos 4, 5, 6, já estão narrando toda sorte de ciências. Instrumentos musicais, objetos cortantes, lapidação em engastes, construções. Babel é uma torre, meu irmão, que almejava chegar até o céu. A turma entendia de engenharia. Não pense que o povo que vivia em Gênesis, Êxodo, e agora em 1ª, 2ª Reis, Crônicas, é gente sem discernimento simplesmente. Não é, meu irmão. O problema é que assim, eles eram pecadores igual a gente. E se alguém registrasse a nossa história, daqui a algum tempo alguém leria dizendo: nossa, que decisão estúpida esse pastor Lucas tomou aqui. Meu Deus, será que antigamente eles eram mais burros que a gente? O problema é o pecado, meu irmão. O pecado é que distorce a nosso entendimento. E se você observar com zelo a Escritura, você vai perceber lá os teus pecados. E mais do que isso, você vai encontrar lá o teu Redentor. Você vai encontrar, meu irmão, um povo que você lê o texto e você fala: esse aqui não dá para salvar, não. Esse aqui não dá para salvar, não. Quando você lê o profeta Isaías começa a anunciar a destruição que Deus vai operar. Você fala: Deus malvado. O profeta Isaías começa a narrar o que o povo fez para que então Deus decidisse destruí-los. Você fala: queima Deus, povo ruim. Você fala: aí a gente encarna o fariseu. Eu nunca teria feito isso, que absurdo. E aí você cruza a linha da graça. E o profeta Isaías anuncia a graça de Deus para gente como a gente, meu irmão. Que não merece, que é de mal a pior, que é tão cruel, tão sanguinário quanto Davi, que manda matar seu amigo por um caso de adultério. Deus perdoa a gente assim. Os livros históricos são um anúncio da graça de Deus, meu irmão. Não são um anúncio de um rei Davi, forte, valente, conquistador. São um anúncio de um Deus gracioso que ergueu Davi, que o disciplinou no seu pecado, a ponto dele dizer: meus ossos estão esmagados. E é o mesmo Deus que vai ofertar graça e perdoar Davi. A gente precisa olhar assim, os livros históricos. Deus é o centro, Deus é o protagonista, sempre. Vai lá, Luiz Fábio. Primeiramente, eu gostaria de aplicar uma terceira e mórbida aplicação do pano de prato. O pano de prato é o causador dos vários princípios de incêndio que ocorrem em casa, quando você resolve deixar ele sobre o fogão estendido lá, bonito, com aquela estampa bonita, e você vai fazer um arroz ou qualquer coisa. Tudo começa por aí. E aí o pessoal se apavora, joga água, intensifica ainda mais o incêndio aí. É só o corpo de bombeiros mesmo para resolver a situação. Tiago e Vanessa. Toma cuidado, hein? Pano de prato em fogão não é recomendável. Não, mas eu, como um bom engenheiro de segurança, devo dizer uma quarta, então, hipótese para o pano de prato. Vamos lá. Que se você tiver com uma panela em chama, basta você jogar um pano de prato em cima que ele vai abafar e vai encerrar a chama. Então, exatamente.
Aprende para você não morrer igual. Aí você vai muito teologia bíblica, você fala Sadraque, Mesaque, Abdinego, quarto homem na fornalha, já é outra coisa, meu irmão. Exatamente. Só não esquece que tem que umedecer o pano, senão não ocorre o processo de abafamento, né? Mas tudo Tá bem. certo. Sobre a questão do que o senhor perguntou sobre a história, né? Os alunos do 7º ano lá do Instituto Ashbel Simon, eles só apresentam sobre a formação do povo brasileiro. E a base é a tríade, né? Portugueses, africanos e indígenas. Então, eu creio assim que o contexto bíblico ele é revelado escrituristicamente pelo fato de nos dar a identidade individual de sermos filhos de Deus e assim também dar-nos identidade como povo de Deus. Eu vejo assim, por exemplo, quando o texto bíblico diz assim, ó quão bom e quão suave que vivam unidos os irmãos, apesar da diversidade de opiniões e por aí afora, mas em uma coisa nós estamos unidos, que é em torno da palavra de Deus. Então, eu acho que os registros nos auxiliam, nos apontam a isso também. Ele me dá identidade, não como uma identidade presbiteriana, batista ou metodista, pelo contrário. Ele desnuda esse conceito. Ele me dá uma identidade de, em Cristo, ser filho de Deus e fazer parte de um povo, né, cuja identidade bíblica é fazer parte do corpo invisível, né, que é a igreja invisível de Deus. Eu vejo, eu tenho uma compreensão maior assim, por esse viés. Com certeza, meu irmão, como isso estende, né, a nossa compreensão. Talvez alguém ouvindo o Luiz Fábio até pense assim, que pena que eu não sou judeu, rapaz. Que se eu fosse da tribo de Benjamim, eu conheci um benjamita uma vez, ele era baixista. Não tinha nada a ver, não sei. Se fosse levita ainda, alguém fala, poxa, queria ser benjamita para eu dizer que eu não sou descendente de portugueses com indígenas e escravos, eu sou povo de Deus. É curioso, porque às vezes você vai encontrar distinções claras daquela cultura, daquela formação que não estão em você hoje. E por isso ler a Bíblia como um todo. Porque você vai ver já no Antigo Testamento, puxando a linha assim da teologia do gentios se convertem, quem é de outra etnia se converte, puxa essa linha. Puxa a linha. Você vai ver diversas conversões no Antigo Testamento, quanto mais no Novo Testamento, agora sendo anunciado o reino de Deus por toda parte. E alguém dizendo, quem é filho de Abraão? Aqueles que são da filiação da mesma fé de Abraão. Como então eu poderia me identificar na minha identidade com aquele povo do Oriente Médio? Você não tem uma gota de sangue deles, e o que eu tenho em relação com Abraão é a fé. Meu irmão, porque bem antes de Abraão, o problema essencial que Deus está tratando é o pecado e a queda em Adão. Daí não dá para dizer que a gente não é parente. Ele é meu primo aqui também, descendente de Noé como eu. Deixa só o... Pode falar? Pode. Só sobre história, que a prostituta Raabe, lá em Jericó, disse que não havia ânimo nenhum no povo cananeu, porque temos ouvido o que Deus tem feito, como abriu a água do Mar Vermelho e tal. E ela fala assim, nós sabemos que o vosso Deus é Deus no céu e na terra, com base no que eles tinham, as histórias, né, que eles tinham ouvido. Com certeza. Deus tornando conhecido seu nome, né? Deus tornando conhecido. Só antes do Beto falar, uma discussão que nós não vamos abrir aqui hoje, meu irmão, mas que ela é um tanto falaciosa, o fato de que narrativas bíblicas não são históricas. Talvez alguém simplesmente ponha o dedo aqui para dizer narrativas bíblicas não são históricas. Essencialmente, os livros históricos os quais nós vamos tratar é literalmente a história do Estado de Israel. A turma que mora lá até hoje, que está em guerra, Davi para eles é um rei do passado, é tipo Dom Pedro para você, meu irmão. É história. E aqueles que põem em xeque aquilo que antecede Jó, Abraão propriamente, Moisés mais ainda, e então a Torre de Babel, Noé, os patriarcas. Existe a discussão? Claro que existe, meu irmão. Claro que existe. Nós perdemos estes fundamentos, não há registro histórico? Lógico que não. Lógico que não. Essa é uma outra área de estudo
que nós não vamos tratar propriamente hoje, mas a história bíblica, ela tem uma perspectiva externa. Nós encontramos registros na Mesopotâmia, no Antigo Oriente, fora do reino de Israel, narrativas sobre o reino de Israel. Então, o que o Eli está falando, inclusive, compõe, né, todo um contexto ali que não confronta a Bíblia, pelo contrário, a reafirma. Só antes do Alexandre e o Vinícius falarem, pedir para o Beto falar, e aí depois do Alexandre e o Vinícius nós vamos tocar a aula aqui, irmãos, tá bom? Senão vira aula de história só. Aí o William vai ficar magoado, pô. Vai lá, Beto. Essa parte de história, a gente sabe que tudo tem uma origem, foi escrito, um passando para o outro. Há um bom tempo atrás, veio um pastor aqui, e ele falou, pegando nessa linha que você falou, a gente pega um fio e puxa dali e vê até onde vai. E o que me achou assim espetacular foi o quê? Que a Bíblia veio desde lá do fundo. Então ele falou dos achados de Neemias, e ele falou até da época das guerras, onde um povo chegava para ele deixar o legado dele de dominação entre outra tribo. A primeira coisa que eles faziam, qualquer cultura, eles arrebentavam com tudo, para permanecer a cultura dele. E o que eu achava, o nome do pastor eu não lembro, eu lembro que é o seguinte, que ficou bem na minha mente. A Bíblia veio, ano após ano, século após século, e ele falou que até na Segunda Guerra Mundial tinha lugares que as Bíblias foram queimadas, mas um tinha um pedaço, outro tinha outro, e de repente a Bíblia se juntou de novo. E aí começaram a fazer a Bíblia de novo. Então, eu acho que a história mais incrível que seja foi a Bíblia perdurando e não se perdendo, nem em palavras, nem em letras, em nada. E sempre vindo, até quando saiu de uma língua e passou para outra, continuou exata naquilo que ela foi feita para ser feita. Preservação de Deus, né? É Deus quem preserva a história, essencialmente, é Deus quem vai governar. Pode deixar o microfone com o Vinícius, o Alexandre vai falar primeiro aqui. Queria fazer sua vida mais fácil, fazer uma pergunta. A gente escuta muito que os profetas, né, falam muito sobre a vinda do Messias, né, então traria mais luz quando ele viesse. Como é que eu faço a ligação nesse mesmo sentido com os livros históricos? O que eles participariam disso na luz, para a gente conseguir enxergar o Cristo quando viesse? Tem essa parte também? É muito boa a pergunta da gente pensar no que a gente vai ver livro a livro adiante. Então, vou te dar exemplos. Josué é o sucessor de Moisés na liderança do povo. O próprio nome de Josué remete a Jesus no Novo Testamento, traduzido para o grego. Eu tenho fagulhas ali, messiânicas. Eu tenho fagulhas messiânicas em Davi. Então, o reino de Davi ser estabelecido cumpre pontualmente uma promessa de que o reino de Davi durará para sempre. Olha, Davi estabeleceu o trono e o reino de Davi será para sempre. Mas Davi cai do trono. Salomão, após os filhos de Salomão vão desfazer o trono de Davi e nunca mais será tão grande e glorioso quanto foi. A promessa messiânica não é a pessoa de Davi. Eu tenho um reino de um descendente de Judá, de um descendente de Davi, que estabelecerá seu reino para sempre. O judeu fica com aquele gostinho ao ler, mas o reino de Davi tinha que ser para sempre. A resposta dessa durabilidade do reino é messiânica. Então, eu tenho diversas profecias que talvez até se cumprem momentaneamente. Quando Isaías 53 fala sobre o menino que nos nasce, nós temos um rei ali ascendendo ao trono, se não me engano, aos 7 anos de idade. Muita gente talvez olhe e diga, olha, é o menino que nasceu, é o reino que nos foi dado, ele é o maravilhoso conselheiro. Não, não pode ser. Esse menino não vai assumir essa fonte toda. O seu reino é falível. Ele não é maravilhoso conselheiro e Deus forte. Ele não é pai da eternidade. Isso ainda mantém acesa a expectativa de um outro Messias
que será Deus forte. Um outro Messias que terá seu reino durante para sempre. Um outro Messias que liderará o seu povo e não morrerá como Josué. Então, em cada livro eu tenho uma nuance diferente, eu tenho um ponto diferente. E todos, a soma deles vai nos apontar para Cristo. Isso é fantástico. Nós vamos ver isso livro a livro aqui. Nós vamos entrar em Jeremias, em Josué, nós vamos ler os livros dos reis, destacar a teologia dos livros dos reis, e a gente percebendo esse senso messiânico sempre muito forte, né? Acho que é fantástico nesses livros. Vai lá, Vini. Só para encerrar, eu acho que, que nem o Eli falou, a Bíblia ela não é uma fonte histórica usada para estudos, mas ela é um tremendo de um alicerce. Por que ela não é fonte histórica? Porque ela não se preocupa em contar a história do povo, mas a história de Deus por meio do povo. Sim. Então, que nem você falou no começo, os livros históricos eles servem para contar a história de Deus através do povo e os seus feitos, né? E a outra coisa é não ler a história achando que ela vai se repetir no ipsis litteris, né? Não precisa orar para o machado levitar de novo, né? Senão a gente escola o cara dominical que perdeu vem... o celular na praia, ele ora para o celular boiar, né? Exatamente. E são esses dois aspectos, né? É Deus através do povo de diferentes maneiras, né, se revelando. Deixa eu te dar um exemplo prático do que o Vinícius está falando. Ó, a Glaucia é a última, gente. Não, vai lá. Olha para você ver um exemplo. Vou te dar um exemplo prático do que o Vinícius falou. O homem perdeu a cabeça do machado. Todo o metal vinha dos filisteus. Não havia metal na terra. Era caríssimo. Ele teria que pagar com anos de trabalho, talvez. É uma ilustração da minha cabeça. Não sei quanto custava. O que o profeta faz é um milagre. Deus proveu para uma dívida impagável. Deus talvez não faça boiar o seu celular quando você derrubou ele no mar, lá em Ubatuba. Mas Deus até hoje não age milagrosamente para fazer crentes pagarem dívidas impagáveis? Eu tenho um ensino sobre o caráter de Deus e este caráter é imutável. A gente lê os livros históricos nesse ângulo. Aprenda sobre o protagonista. Às vezes você quer viver um negócio assim, sabe? Nossa, o rei tomou uma flechada no meio da armadura. E às vezes Deus fere alguém de infarto. Deus derruba reis como Ele quer. Veja o Deus que age em todos os tempos, né? Vai lá, Glaucia. É bem rapidinho. Tranquilo. Na verdade, hoje, obviamente, Deus, pela soberania, saberia como as coisas iriam estar hoje. Esse questionamento de tudo, né? E cada vez as pessoas querendo descobrir coisas novas. E os livros históricos, existe um núcleo, até no Mackenzie, o Marcus Eberle, todo mundo, da questão do design inteligente. Isso veio para validar, os livros históricos validam a nossa fé de alguma forma, deixando racional. Isso tem comprovação histórica, a Bíblia, a ciência e a história secular. Então, isso é muito legal, principalmente para nós, no meio acadêmico, que somos muito questionados a respeito disso, de uma teoria criacionista, a gente hoje tem muito mais argumentos, graças aos novos estudos, para que a gente valide racionalmente a nossa fé. Não falar, a Bíblia foi escrita por homens santos. Tá. Como? Verdade? Então, porque é uma geração muito questionadora, então a gente precisa estar preparado para isso. E esse é um pano de fundo legal. E o meu pai queria falar que todas as alternativas estão corretas. Eu mandei ela falar essas coisas aí. Deixa eu puxar o gancho da Glaucia aqui, que é muito oportuno. Domingo passado eu preguei sobre fé. Aí a Roseli, que é bem pentecostal. Você é pentecostal, Roseli? Não. A Mari é. A gente fala assim, fé é o que vale. O negócio é fé. O negócio é milagre, o negócio é fé extraordinário e tem que ser. Tá bom, então nós temos um problema, nós precisamos jogar esse trecho da Bíblia fora. Deus usa ciência, Deus usa história, Deus usa registro. Soberano é Ele, meu irmão. Ele age miraculosamente pela fé e os autores bíblicos dizem, isso aqui foi Deus que fez.
A narrativa do Mar Vermelho se abrindo soprou um vento do Oriente, e aí alguém vai dizer, tá vendo, era uma maré. Baixou o rio, e um historiador vai dizer assim, tá vendo aqui, ó, eles passaram na maré baixa. Isso é um fenômeno natural, tá tudo explicado. Isso é liberalismo teológico. A Escritura diz que havia um muro, uma parede de água à direita e à esquerda. E eles não passaram no raso, eles passaram a pés enxutos. E a água se fechou de tal forma que engoliu e afogou todos os soldados egípcios. O narrador está te contando, mas aquilo ali, meu irmão, é Deus fazendo. Eu tenho que tratar com toda a responsabilidade da manuscritologia, de uma ciência forense de estudar documentos antigos, e eu tenho que crer em um Deus que abre e fecha mares na hora certa. Nós precisamos olhar as duas coisas. Vamos ler Lucas capítulo 1. Olha como esse texto nos descreve um exemplo claro, e escolhi Lucas, temos vários outros no Antigo Testamento, mas Lucas penso que é o exemplo mais claro, né? Dando um tiro certeiro a falar sobre história e conhecimento bíblico. Lucas capítulo 1, versos 1 a 4. Pedir para a Aline Bayer ler para nós, por favor. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Uma narrativa bíblica. Lucas, o médico amado, alguém provavelmente douto, para ser doutor, né? Tem que ser mesmo. Alguém de plena capacidade para escrever e registrar, ele recomenda o seu evangelho a Teófilo. Nós não sabemos se Teófilo é uma pessoa física chamada Teófilo, ou se isso é algo como, tem um nome melhor para isso, mas é um codinome, né? Qual é a palavra que eu quero? Aquilo lá mesmo que você sabe o que é. Apelido? Não, tem uma palavra mais rebuscada. Mas enfim, é isso aí, é um apelido para os crentes. Teófilo é literalmente amigo de Deus. É como pode ser que Lucas estivesse escrevendo para todos os amigos de Deus? Talvez. Ou pode ser que Teófilo é alguém rico que financiou Lucas para que Lucas tivesse tempo para se dedicar e agora apresentasse a Teófilo. Enfim, o que é que Lucas faz? Trabalho de um historiador. Lucas empreendeu uma narração coordenada de fatos que entre nós se realizaram. Ele explicou, ele narrou os fatos. Lucas vai fazer isso conforme lhes transmitiram desde o princípio. Lucas foi ouvir testemunhas. Lucas foi naqueles que desde o princípio transmitiam estes ensinos. E ele diz agora que, depois de acurada investigação, desde a origem, ele dá por escrito a Teófilo uma exposição em ordem. Qual o objetivo de uma pesquisa, ouvir testemunhas, acurar os fatos e coordenadamente entregar uma exposição em ordem por escrito? Qual é a finalidade de Lucas? Para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Teófilo já tinha ouvido do Evangelho. E Teófilo talvez fosse aquele adolescente lá do Colégio da Gláucia. Ai, mas será que é? O estudo histórico é para que Teófilo não tenha dúvidas daquilo que ele já foi instruído. Os livros históricos, eles estão nos confirmando e nos reafirmando o caráter de Deus, mostrando todo o fundamento sobre o qual Deus construiu a redenção. Como Deus usou o reino de Israel, o Antigo Oriente, os inimigos e todas as coisas a seu favor, para que no final, agora, neste tempo, neste momento oportuno, Fernando, para que você creia que Deus faz, que Deus age,
que assim Deus conduz a história. Então, olhando agora para alguns pontos, né, e até alguns que nós já falamos, eu vou passar brevemente. A teologia da história está presente. Veja, a nossa preocupação não é essencialmente registrar fatos, é perceber Deus nos fatos. O que nós queremos observar é o papel de Deus e não somente as ações humanas. Como disse, Deus é o protagonista. O Vinícius falou, a Bíblia é uma história da revelação de Deus. A Bíblia não é um livro científico que está dizendo, e a terra parou de girar, o sol continuou, ou melhor, a terra parou de girar e o sol parou no céu, e a Bíblia vai narrar os fatos cientificamente. A Bíblia está narrando a visão do observador de um Deus que fez algo maravilhoso. Então, a história da redenção de Deus com os homens. Na história bíblica, causa e efeito precisam ser analisados em termos do papel de Deus, destacando a soberania divina nos eventos. Deus faz do jeitinho que Ele quer fazer. Ele diz para o rei assim, ó, os cachorros vão lamber o teu sangue. O rei troca de lugar. O rei faz uma bela de uma artimanha para no final ser flechado e os cachorros irem lá na carruagem lamber o sangue que ele sangrou até a morte. E você fala, como que as coisas acontecem tão encaixadamente? Como pode Deus revelar algo e este algo se cumprir dessa determinada forma? Ele é o soberano. Ele decreta todas as coisas. Ele escreve a história. A história está a serviço de Deus, meu irmão. Deus não é mais um agente na história, Ele é o autor, Ele é aquele que decreta. E olhar para os escritos bíblicos é fundamento para a nossa vida, meu irmão. Deixa eu conversar com você da tua vida agora. Por que Deus não age mais? Por que Deus não teria poder para intervir mais? Nós olhamos cenas como caos político do cidadão brasileiro, a forma como você paga impostos, a forma como você é oprimido pelo Estado, como o Estado dificulta a vida do trabalhador e, às vezes, agora dificultando até um pouco mais a vida de um crente, que tem que engolir princípios antibíblicos porque o Estado empurra a garganta abaixo. E nós olhamos coisas assim e dizemos, Deus nos abandonou. Isso é um absurdo. Meu irmão, você consegue se lembrar da narrativa? Você consegue se lembrar de os egípcios oprimirem os hebreus por 430 anos? E o soberano da história dizer, é melhor que seja assim. E o soberano da história saber que ao fim de 430 anos, este é o momento. Agora eu vou enviar um mediador momentâneo, Moisés. Agora eu vou intervir. Será que esse povo teria ficado abandonado? Deus seria poderoso para os libertar do Egito e não para os sustentar no Egito? Meu irmão, o exílio na Babilônia durou 70 anos. 70 anos. Por que Deus agiria soberanamente, trazendo tempos difíceis e retirando tempos difíceis, e nós estaríamos entregues? A gente precisa olhar para a história e enxergar um Deus soberano. A gente precisa olhar para o decorrer dos fatos e olhar narrativas como um homem Jó. Para você lidar com as inquietações do teu coração. Para você lidar com as angústias e os sofrimentos das suas perdas. E olharmos para como Deus tratou o Jó. E talvez nós conversássemos com Jó enquanto perdeu tudo. Conversássemos com os hebreus enquanto são escravos, conversássemos com os próprios israelitas cativos na Babilônia, talvez eles estivessem momentaneamente esperançosos, como nós podemos estar. Mas se nós temos o registro de todas essas coisas, por que nós não confiaríamos em um Deus Todo-Poderoso? Como que isso toca a sua vida, meu irmão? Olha para você ver narrativas que são curiosas, né? Deus usa escribas como Esdras. Deus está usando um homem na sua tranquila profissão como instrumento seu. Deus vai pôr Esther como
rainha da Pérsia. Porque ele dirige a história. Meu irmão, a gente está mal porque a gente não lê os livros históricos. A gente fica degladiando com Amã. Sabe aquele negócio de, meu Deus, tem um homem ímpio que quer me destruir. Leia Esther, meu irmão. Deus no passado, a um homem que queria matar todos os judeus e ergueu uma forca para pendurar Mordecai, ou uma estaca, talvez a tradução do texto ali seja uma estaca, e Mordecai não fosse enforcado, fosse atravessado numa estaca de 7 metros de altura. Deus preparou para este homem maldoso o fim que ele planejou para Mordecai. Meu irmão, é Deus que é o autor da história. Por que ele não seria na tua vida? Por que ele não seria soberano sobre os teus sofrimentos, sobre as tuas crises, sobre as tuas privações? Você entende o porquê dessa aula? Por que olhar para trás nos vigora a olhar para frente? Porque Deus continua sendo quem Ele é. A gente precisa enxergar essa escritura. A Bíblia está nos narrando Deus, o Senhor, o que Ele faz, como Ele age. A gente precisa enxergar Ele assim. Olha o grupo dos livros proféticos, por assim dizer, né? A Bíblia hebraica vai trazer divisões diferentes para nós daquilo que nós vamos estudar adiante. Nós temos proféticos na Bíblia hebraica, livros que estão agrupados, né? E eles incluem Josué, Juízes, Samuel e Reis, destacando aí a transmissão de conceitos teológicos. O que nós estamos chamando de históricos, a Bíblia hebraica, na divisão feita ainda antes da primeira tradução para o grego, ela chama de livros proféticos. Mas peraí, por que Isaías, Jeremias não estão aqui? Porque eles são essencialmente profetas anteriores. Eles são tratados como profetas porque o próprio hebreu não tem o olhar de que isso é mera história. O hebreu entende esses livros como revelação de Deus. Livros históricos estão revelando a bênção e a maldição da aliança. Nunca são apenas história. E aí o que então a Bíblia hebraica vai chamar de as Escrituras, nós temos como Ruth, Crônicas, Esdras, Neemias, que formam essa divisão. Então dá uma olhadinha aí numa rápida divisão para você... Aqui é bem EBD mesmo esse momento, né? Você nunca vai ver isso aqui num sermão de domingo à noite. Olha essa imagem que nos mostra a divisão da Bíblia hebraica e a divisão da nossa tradição, né? O que nós costumamos fazer. Então, para nós, Antigo Testamento vem aqui com Pentateuco, 5 primeiros livros, livros históricos, de Josué a Esther, livros poéticos, de Jó a Cântico, profetas maiores, e aí, mais uma vez, maiores não é de mais importante, é só porque são livros grandes, e profetas menores, de Daniel a Malaquias. Quando surge essa divisão? Essencialmente adotada na tradução grega. Quando a Septuaginta vem e traduz o Antigo Testamento do grego para o hebraico, a gente tem a divisão por temas. Isso é algo, meu irmão, tranquilo. Nós não temos uma crise com a cronologia em que os fatos são narrados. Nunca a Bíblia foi narrada cronologicamente. A Bíblia sempre foi posta em blocos. Então, assim eram transmitidos os livros a partir desse momento. Agora, a Bíblia hebraica em si, ela traz um pouco diferente a divisão dos livros. Veja, de Gênesis a Deuteronômio, a lei, não é Pentateuco, né? O próprio termo Pentateuco é um termo grego. Então, a lei, né? Isso aqui é a famosa Torá. Qual é a Torá do Senhor, né? O que eu tenho como lei de Deus? Os 5 primeiros livros revelados por Moisés. Vocês vão ver toda a referência aos livros de Moisés, a gente está falando disso. Você vai ter referência assim no Novo Testamento. Os profetas, então, né, o que nós citamos, e aí nós temos os profetas anteriores ali. Olha que curioso, eu não tenho 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Samuel. É um livro só. Mas, meu Deus, por que dividiram? Só para facilitar para você achar aí no seu. Você imagina a cena do Jorge Carioca chegando na igreja com um rolo. E aí eu falando assim, Jorge, abre o seu rolo no metro 68.
na terceira linha do metro 68. A divisão em versículos, capítulos, em Antigo e Novo Testamento é para facilitar a nossa vida, meu irmão. Então, tanto a divisão desses livros em dois, quanto as divisões entre capítulos e versículos, não estão originalmente na Bíblia hebraica. Então, por isso você vai encontrar essas diferenças. E aí, aqui, após os profetas, os escritos, onde a gente tem crônicas, por exemplo, ajuntado aqui, junto com livros como Jó e Salmos, que são livros que nós consideramos poéticos, tá bom? Então, essa é uma diferença do que a gente está tratando, mas nós vamos seguir naturalmente a nossa divisão, mas os hebreus viam isso diferente. Olha a composição desses livros, né? Completando aqui uma introdução para você. Esses livros são chamados de deuteronomistas. Uai, mas Deuteronômio não acabou? Acabou, meu irmão, mas o fio continua. A aliança, as regras do tratado, lembra disso? Falamos agora aqui, ó, as cláusulas do contrato continuam. Bênção e maldição continuam, mediante obediência ou desobediência. Por isso, a teologia desses livros ainda é deuteronomista. Numa narrativa que vai de Josué a Reis. Perceba que essa é uma obra que ela vai ser compilada e editada. Depois de você já ter lido Lucas comigo, isso fica claro. O final do livro de Josué não foi Josué que escreveu, Josué morreu. Não dá. Eu tenho, além do autor Josué, outro autor que vai editar, que vai compilar o fim da vida de Josué. Olha quando eu vou tratar, por exemplo, o exílio. Esse é um momento de edição. Os próprios livros dos reis, você vai encontrar narrativas dizendo: tudo isso aconteceu conforme está registrado no livro dos reis de Israel. Não é 1 Reis, é o livro do palácio. É o livro que registra a vida dos reis. É um documento histórico. Sabe onde você consegue acesso ao livro dos reis? Davi, por exemplo, cita algo como o livro dos feitos, algo assim. Sabe onde você consegue ter acesso a esse livro? Em lugar nenhum. Eles perderam no tempo. Então a Bíblia vai se valer de próprias fontes externas para compor a Escritura. E isso não tira a autoridade. Lembre-se de inspiração orgânica. Deus falando por meio de homens santos. Homens santos falaram da parte de Deus. Inclusive homens como Lucas, que estão empreendendo uma narrativa coordenada dos fatos e consultando outras fontes para então fazer uma descrição assertiva. A gente tem isso nos livros históricos, na composição deles. Então, essa obra é completa em 550 a.C., né? Um período aqui, ó, até o exílio, até o segundo exílio, é o momento que nós temos essa edição, essa compilação dos livros históricos, tá bom? Então, características da narrativa bíblica. Uma perspectiva comum. Eu tenho uma perspectiva comum e sequencial com o livro de Deuteronômio, como nós falamos, enfatizando sempre lealdade à aliança com Deus. Viver na aliança traz bênçãos, apostatar da aliança traz maldições. Mas apesar da perspectiva comum, eu tenho unidade na diversidade. Deixa eu te explicar só esse ponto que é importante. Josué é Josué, Reis é Reis, Juízes é Juízes, árvores e bosque. Se eu leio Josué, eu tenho uma concisão no texto, eu tenho um ensino com começo, meio e fim, eu tenho uma narrativa da vida de Josué. É algo completo. Isso não anula o fato dele fazer parte de um bloco maior, mas não quer dizer que se eu ler só Josué, eu não vou entender a história. Eu tenho uma unidade na diversidade desses muitos livros. Eu consigo olhar para cada árvore e aí eu não vou perder o bosque de vista fazendo isso. Então, por fim, dentro dessa mensagem deuteronomista, né, dentro deste pacto, a lei do Senhor, o tratar das bênçãos e maldições, eu tenho uma característica nesses livros. Isso aqui, meu irmão, diz um coach assim, ó, tem um coach moderno que fala assim, ó, instala esse drive, pega esse código, tá bom? Quem riu aí, ó, quem riu sabe de quem eu estou falando. Vou citar o nome dele não, que eu não quero dar ibope para ele não.
Tem um cara bem engraçado hoje em dia que fala isso, mas isso aqui, meu irmão, é uma boa ajuda, na verdade, para ler o texto. Realces e repetições. Os livros históricos estão mostrando uma continuidade nos acertos e nos erros. E aí a gente vai encaixar em um desses pacotes. Olha qual é a evidência disso. Você vai encontrar sempre uma narrativa do tipo: e fulano andou nos caminhos do rei fulano e fez tal coisa. E então, continuamente se fazia em Israel esta ou aquela coisa. Numa divisão que é o reino sul, o reino de Davi, se mantendo essencialmente em fidelidade a Deus. Depois da divisão do reino em Salomão, eu tenho o reino de Davi andando em fidelidade, os reis se sucedendo em obediência à aliança, e eu tenho o reino do norte andando no fracasso de Jeroboão, no mesmo pecado de Jeroboão. É quase como se eu tivesse Davi e Jeroboão como grandes pilares dos reinos, e os reis seguintes andando bem ou mal na figura desses reis. Então é sempre muito importante. Os irmãos estudaram Juízes e viram repetição e realce em Juízes. Se você ler o livro dos reis, Crônicas, Samuel, você vai ver repetição e realce nesses livros também. Então, como ler livros históricos da Bíblia? A Júlia falou assim: poxa, a vida dessas pessoas me ensina. Eu me identifico com a vida deles. Faça isso. Ler livros históricos implica em narrativas pessoais. A história do rei Josias, ela é a história dele em si. Eu aprendo com ela naquilo que eu estou lendo. Eu consigo observar aquela parte e tratar com ela. Quer dizer que ao ler livros históricos seja como Josias, não seja como Jezabel. Como é que eu vou falar de Davi? Eu tenho que ser ou não tenho que ser como Davi? Eu preciso olhar além das narrativas pessoais. Existem ensinos maiores. Aqueles são figuras pontuais que nos ensinam sobre o caráter de Deus e perspectivas maiores sobre o livro. Então, além de olhar o personagem pontualmente, eu preciso entender o que mais está envolvido. E essa é a pergunta que eu gostaria que você levasse para casa e que você tornasse a respondê-la, estudando o livro de Josué com o presbítero Arsênio. Pensando, meu irmão, como Deus moldar a história, como Deus dirigir a história, como que isso mexe na minha história pessoal, como que conhecer um Deus soberano poderia, de alguma forma, tratar com a minha vida. Pense, meu irmão, os relatos dos livros históricos vão nutrir você nesse sentido, tá bom? Deus os abençoe. Vamos passar aí a nosso encerramento.